Olha só, gente, o café brasileiro fechou a safra 24-25 com o maior valor de exportação da história, quase 15 bilhões de dólares, um salto de 50% em relação ao recorde anterior. Mas para manter esse novo ritmo, da nova safra, o setor vê com preocupação essa tarifa extra de 50% anunciada pelos Estados Unidos, que entra em vigor a partir do dia 1º de agosto. Sobre o recorde nas exportações e as tratativas do governo, a gente fala agora com Marcos Matos, que é diretor do Secafé e já está aqui ao vivo com a gente. Marcos, bem-vindo, bom dia. Olá, Carol. Olá a todos. O Secafé está sempre à disposição. Obrigada. Vamos começar falando de coisa boa, né? Como que o setor do café conseguiu alcançar esse recorde histórico de quase 15 bilhões de dólares na safra 24-25? Quais fatores contribuíram, para esse resultado? Bom, é importante contextualizar que o Brasil já havia batido o recorde da sua série histórica no ano civil 2024, com 50,5 milhões de sacas. E nós entramos 2025 já no período da entre-safra, com baixa disponibilidade de café. Então, esses números são expressivos porque mostra a baixa disponibilidade na entre-safra e estoques apertados no mundo como um todo, pelas dificuldades climáticas que vários países enfrentaram nos últimos anos e nos deram um preço médio do ano safra acima de 300 dólares por saca, que é uma valorização de 56% em relação ao mesmo ano safra anterior. Então veja, mesmo tendo o terceiro maior volume da nossa história, nós exportamos 45,6 milhões de sacas, que perde em 3,9% do último ano safra e perde também dos 47 milhões de sacas lá no ciclo 27 e 21, é um volume expressivo. Mas as receitas cambiais foram muito importantes, 14,7 bi em dólares e 84 bilhões de reais. Veja como o café é importante para a economia brasileira. E, Marcos, esse salto de 50% em relação ao recorde anterior se deve mais ao volume exportado ou aos preços internacionais do café? Se deve principalmente aos preços, né? Porque nós sabemos a dinâmica disso, nós temos estoques apertados, o consumo vem firme e forte, isso é uma ótima notícia, com novas formas de preparo, novos consumidores no mundo como um todo, e nós tivemos o terceiro maior volume, que é muito expressivo, né, na nossa série. Então veja, é uma combinação de fatores que mostra que o Brasil está muito bem posicionado em produtividade, em sustentabilidade, em inclusão social, e lembrando, esses números são importantes, que todos aqui sempre preste atenção, porque o Brasil é o que mais repassa o preço FOB exportação ao produtor. Ou seja, quanto mais caro o Brasil vende, mais é renda sustentável para o produtor. A gente está com 92% de repasse de preço do FOB exportação ao produtor de arábica e 93% para o produtor de conilon. Então, a cadeia é muito eficiente e quanto mais a gente comercializa e melhores preços com reconhecimento das boas práticas, melhor para a nossa cafeicultura como um todo. É isso. E quais foram os principais destinos do café brasileiro nesta última semana? Os Estados Unidos ainda lideram como principal comprador? Sem dúvida nenhuma, o mercado norte-americano é insubstituível, é o líder. Olhando como país, nós temos Estados Unidos na liderança. Só nesse começo de ano, de janeiro a junho, para se ter uma ideia, a gente já exportou mais de 3,3 milhões de sacas para os Estados Unidos. Na sequência, nós temos a Alemanha com 2 milhões de sacas, nós temos Itália, Japão na quarta posição, Bélgica na quinta. Temos depois na sexta posição Turquia, Países Baixos na sequência, Rússia, Espanha e Coreia do Sul. Então a gente tem uma mistura de Estados Unidos, países europeus tradicionais, compradores do Brasil, países asiáticos que vêm crescendo na demanda. Então todos esses mercados são muito importantes. Marcos, e agora falando aí sobre essa taxação, qual o peso do mercado americano nas exportações de café brasileiro? Quanto que essa tarifa pode afetar os nossos embarques? Essa notícia ela é muito dura para o mercado global de café, porque se o Brasil ele é insubstituível do ponto de vista de produção e exportação, e as características do nosso café é volume, é qualidade, é a doçura, o corpo e a acidez, que faz os blends de todos os torrefadores, é o maior café, a maior participação em todos os blends. E nós temos do outro lado os Estados Unidos, que é o maior consumidor do mundo, que tem uma indústria consolidada. O mundo do café representa 1,2% do PIB norte-americano, são 343 bilhões de dólares.
cada $1 que eles importam, eles agregam 43 na economia americana. Então a gente tem dois players. E os estoques mundiais estão baixos, são os mais baixos desde o começo dos anos 90. Então a gente tem uma solução muito complexa. Na verdade, a negociação é a chave nesse momento. E só para a gente finalizar aqui o nosso bate-papo, Marcos, diante dessa nova barreira comercial, o setor já está buscando diversificação de mercados? Tem alguma região aí no radar? Olha, nós sabemos que a diversificação é parte da nossa agenda do Secafé há muitos anos. A gente faz ações de promoção da imagem em todos os mercados, em mais de 50 destinos diferentes nos últimos anos. Nos países asiáticos, né? Nosso presidente esteve na China e na Ásia por mais de 30 dias junto com a Apex e o governo brasileiro. A gente faz ações nos países mais tradicionais da Europa para falar da sustentabilidade e temos um exemplo de sucesso de avanço da exportação com as novas regras ao fluxo do comércio da União Europeia, como a lei de desmatamento. Então a gente coleciona uma série de ações, mas o que nós estamos frisando nesse momento é a negociação, porque nós temos o Brasil se mobilizando, o setor privado unido ao governo federal e ao Congresso Nacional. Houve essa mobilização em prol de uma negociação com senso de urgência e pragmatismo econômico. E os nossos parceiros dos Estados Unidos, como a National Coffee Association, tivemos uma reunião com eles ontem, estão atuando com as suas empresas, seus empresários, também para um diálogo muito claro lá nos Estados Unidos. Então, a gente tem uma visão otimista, obviamente realista, embora seja imprevisível nesse momento. Então, a nossa prioridade é a negociação e a abertura de mercado com todo o apoio do Ministério da Agricultura, Apex, Ministério das Relações Exteriores. Esse é um trabalho de longo prazo, porque nós temos dois grandes players que são insubstituíveis. É isso, Marcos. Marcos Matos, obrigada pela participação e pela disponibilidade, viu? Contem sempre com o Secafé. Eu que agradeço.